Então, as pessoas são acostumadas a fazer menos do que aquilo que elas podem fazer, né, que é a capacidade, a habilidade delas de fazer, e aí a gente acaba assumindo atividades do nível anterior. Então, muitas vezes eu chego para atender uma empresa e tem os gestores que já estão lá, muitos deles estão fazendo trabalho de analista. Ah, Aline, mas eu não posso, então, como gestor, fazer o trabalho de analista? Claro que pode, desde que você esteja montando ou estruturando uma área. Muito provavelmente você vai ter que fazer um trabalho de analista para estruturar e depois poder treinar as pessoas, né? Não tem mal nenhum nisso. O grande problema é quando a gente se envolve, né, se mistura em tudo isso, e aí o seu trabalho de gestor não vai ser feito. E muitas vezes quem está tentando fazer o seu trabalho de gestor é o dono da fábrica, que muitas coisas vão acabar não acontecendo, ele precisa tomar as decisões no seu lugar, porque ao invés de estar cuidando de olhar como as coisas acontecem, tomar as decisões, você está lá com a mão na massa, olhando aquilo que o operador já devia saber fazer, o assistente, o analista, todos eles já deveriam saber fazer, mas como eles não foram preparados para isso, tá lá você com a mão na massa. Então, essa reação em cadeia, ela acaba acontecendo, e é por isso que a gente precisa começar a transformar conhecimento em resultado para poder sair dessa situação. Como que eu faço essas análises, né? Como que esse gestor, essa gestora vai fazer a análise? Primeiro, a gente coleta dados, né? Então, muitas vezes, você vai ter que estabelecer a rotina de como fazer a coleta de dados, fazer com que essa coleta de dados seja cada vez mais confiável, né? Uma coisa que é realmente muito problemática nas empresas, não é a exclusividade de um ou de outra, é a confiabilidade. Então, tem dia que o operador está de bom humor, vai lá e anota. Tem outro dia que ele não anota. E aí, se o gestor não está consistentemente, diariamente fazendo esse acompanhamento, isso se perde ao longo do tempo, e aí chega o final do mês, a gente não tem informação para poder apresentar, analisar, enfim. Vira uma situação, uma bola de neve, né? Uma coisa bem complicada, que aí acaba a gente não podendo fazer o nosso trabalho de análise. E aí, gente, por que a gente tem que saber tudo isso? Porque só assim você vai ter segurança para poder tomar decisão, porque você vai saber o que vai ser feito, ou o que precisa ser feito, como que você precisa fazer, para você não ser engolido por essa rotina maluca, que eu tenho certeza que quem está aqui, acontece isso, já aconteceu isso, já viu isso acontecer, porque é comum, infelizmente é comum. Então, nós estamos aqui justamente para poder ajudar vocês a saírem dessa loucura, dessa rotina já viciada com essa forma de funcionar, e trazer isso para uma outra situação, para um outro patamar. Então, muitas vezes, né, como eu disse, eu vejo gerente fazendo o papel de analista, analista fazendo o papel de assistente, assistente fazendo o papel de operador, operador fazendo o papel de auxiliar, e aí a gente não chega em lugar nenhum, porque nós poderíamos estar aproveitando muito melhor as pessoas, mas aí a gente não tem a forma certa de treinar, não sabe exatamente em que treinar, porque não existe padrão, né? Não foram desenvolvidos os padrões. E geralmente a gente percebe isso porque existe um achatamento, ou seja, falta um nível desses no meio do caminho. Vou dar o exemplo de quando eu comecei numa das empresas para gerenciar. Eu cheguei lá, não tinha estabelecido, por exemplo, a área de PCP, a equipe de gestão de operações. Então, a equipe era eu, né? Era uma eu-equipe, literalmente. E o que a gente tinha que fazer? Estabelecer qual era o papel de cada um para a gente poder desenvolver essa equipe. Ah, mas foi assim, Aline? Você chegou lá, pediu para contratar tantas pessoas e montou a equipe? Claro que não, né, gente? Eu primeiro precisava provar que a minha função ela era necessária, né? Então, nem a minha função tinha credibilidade. Então, quantas vezes eu ouvi dos donos da fábrica falar assim: ah, Aline, você tem que ir lá para a fábrica, você tem que ver o processo acontecer, você tem que ficar lá vendo as pessoas e ajudando elas e tal. Só que eu sabia, gente, que se eu fosse lá para dentro da fábrica, aquela rotina ia me engolir, porque é mais forte do que a gente. Qualquer pessoa
que vai para dentro da fábrica e começa a vivenciar aquela rotina, a não ser que você tenha sangue de barata, né? Para você não se sensibilizar e ir para campo ajudar. Mas do contrário, você acaba colocando a mão na massa se você não tiver realmente a forma certa de como você vai fazer e entender que você precisa parar esse ciclo vicioso em algum momento. Né? Então, por isso que eu sempre ficava insistindo com eles, ó, meu lugar não é dentro da fábrica, meu lugar é estruturando tudo isso aqui para que as pessoas que estão lá façam o papel delas. Ah, mas fulano não dá conta. Vai ter que aprender. E eu vou ajudar a aprender, a ensinar, justamente porque se eu tenho um gerente na fábrica e eu estava no nível acima, se eu fosse lá para dentro, eu ia começar a ter duas gerências por uma mesma circunstância. E não é isso que a gente precisa. Então, você muito provavelmente tem um nível de coordenação abaixo de você, ou nível de supervisão abaixo de você. O maior erro que você pode cometer é querer fazer o trabalho dele por ele. Né? Então, eu já vi casos aqui, tem até um de uma aluna que a gente conversou recentemente, ela falou assim, Aline, o meu supervisor autorizou de uma forma errada um funcionário a fazer uma atividade lá. Não está certo. E aí, tempos depois, a gente teve um problema. E esse problema, ele acarretou num prejuízo. Pois é. Agora, imagina você nessa situação, onde precisa haver ali uma correção, né, um feedback de correção do supervisor para o funcionário, e aí você atravessa tudo isso e vai lá no funcionário direto. Tá errado. Ah, Aline, mas é porque o supervisor não dá conta de dar feedback. Ensina. A gente, quanto gestor, principalmente gestor de segundo, terceiro nível, né, que já tem ali outros coordenadores, supervisores abaixo da gente, nosso papel é facilitar e ensinar. Então, não é porque o seu supervisor, o seu coordenador que está abaixo de você não sabe dar um feedback bem dado, não sabe fazer, que você vai simplesmente atropelar e fazer no lugar dele. Essa é a situação. Então, quando a gente não desenvolve, a gente vai achatando, ou seja, a gente vai descendo para fazer as atividades operacionais, ao invés de subir, porque o movimento é exatamente o oposto. O que a gente tem que fazer é sempre tentar fazer coisas do nível acima, para a gente se preparar para o nível acima, e aí você está gastando tempo para fazer o nível abaixo. Essa situação, ou eu me deixava levar pela situação e iria para dentro da fábrica, seria engolida completamente pela rotina, ou eu realmente colocava, me posicionava e explicava como que as coisas iam acontecer, que foi essa segunda opção. Chamei os donos por algumas vezes, né, não foi uma vez só, e expliquei, olha, o meu objetivo aqui é desenvolver os níveis abaixo. Então, a gente tem, nesse caso, né, a gente tinha lá gerente de área, que era o gerente da produção, da qualidade, de processos, tinha alguns líderes de setor. Então, o meu papel ali era fazer com que eles cumprissem os seus papéis. Então, tinha que dar um feedback para o funcionário, quem tinha que fazer era o gestor imediato, não eu. Ah, tinha um problema na linha de produção, quem tinha que ir lá resolver era o gestor imediato daquela área, não eu. Eu estava ali para dar o suporte, para ajudar a entender onde está o problema e quais poderiam ser as possíveis soluções, né, para ajudar a pensar nas melhores formas. Mas quem tinha que ir lá fazer era o gestor. Isso, gente, deu tanto certo que a equipe foi crescendo. Por quê? Surgiu a necessidade de ter analista. Então, no primeiro momento, eu fazia o papel de analista porque não tinha outra pessoa. Mas à medida que eu criei a rotina de ter as análises, né, seja de PCP, de demanda, todas as rotinas que envolvem planejamento e controle de produção, surgiu a necessidade de ter alguém ali para fazer só isso para mim. E aí foi crescendo. Então traz mais um analista. Daí a pouco, o processo produtivo está muito dinâmico, né? A gente tem muitas mudanças, compra equipamento, muda processo, muda layout. Eu preciso de alguém só para fazer a análise de processo, para enxergar, primeiro para fazer toda a padronização, depois para enxergar oportunidade de melhoria. Então vai, coloca alguém para fazer isso. Então, à medida que a gente vai estruturando, a equipe vai aumentando e a gente vai descolando dessa área mais executora.